Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado, continuando na nossa nona aula de hermenêutica bíblica, né? Até diria mais da história da hermenêutica bíblica, verificando como os nossos antepassados, os nossos pais fundadores do cristianismo interpretaram a palavra de Deus, tá? E hoje quero mostrar um livro aqui para vocês, né? Sempre dando alguma dica de livro do Paul Anglada, o reverendo Paul Anglada, Introdução à Hermenêutica Reformada, né? Um belo livro, usei nas minhas pesquisas aqui, né? Estudei, li todo ele, para poder dividir algumas coisas com vocês, né? Então, também indico esse livro. E hoje vamos continuar falando um pouquinho ali sobre a escola alegórica de Alexandria e já vamos introduzir um pouquinho da escola de Antioquia, ok? Lembre-se, né, que eu falo aqui pais apostólicos, mas na verdade são os pais da igreja. Tem que corrigir esse slide aqui, porque o tempo é um pouquinho mais abrangente, certo? Aqui, retornando só para a gente recapitular as principais escolas, Alexandria e a hermenêutica literal lá de Antioquia, que não é tão literal assim como a gente vai ver nas próximas aulas, possivelmente ainda não hoje, ok? Bom, continuando falando sobre Orígenes, esse grandíssimo, né, já falei aqui para vocês que o Dockery adora, esse grandíssimo personagem que foi considerado herético lá no século VI, né, e muitas de suas obras foram queimadas, mas foi alguém de uma fé extremamente profunda e convicta, né, a ponto até, já contei essa história para vocês, de se automutilar, de se tornar eunuco por causa da palavra de Deus. Mas que tinha uma hermenêutica bastante peculiar. Então, isso é importante a gente ressaltar, né? Porque a gente encontra ainda hoje algumas seitas, né? A gente chama de seita, mas alguns ramos do cristianismo que têm visões muito peculiares, muito únicas, né? Muito exclusivas do cristianismo. A gente encontra ainda até hoje. E Orígenes também tinha a sua interpretação bastante peculiar. Mas lembrando que, muito diferente de Orígenes, nós hoje temos todo um arcabouço, né, nos trazido pela igreja, pelos pais apostólicos, pelos medievais, por inúmeros expoentes de todos os tempos do cristianismo. Então nós temos muito mais subsídios teológicos, históricos, linguísticos, do que esses primeiros pais da igreja, embora eles todos fossem eruditos, né? Não pense que Orígenes, Tertuliano, Clemente, o pastor Hermas é um pouco mais simplório, né? Lendo ele, tá? Não estou dizendo simplório no sentido negativo, mas estou dizendo quem fez a leitura, como eu fiz do pastor Hermas, mas todos eles eram eruditos, Agostinho, todos eles eram eruditos e grandes estudiosos da palavra de Deus, tá? Então aqui eu botei aqui que Orígenes defendeu que a autoridade do Antigo Testamento, lembrando, né, que nesse momento da fé, o que era mais importante? Era compreender o Antigo Testamento, né, que eram as escrituras autorizadas, inequívocas, embora eles já tivessem algumas cartas, os evangelhos, alguma coisa já tivesse, mas aquilo que era inequívoco ainda era o Antigo Testamento. Ainda havia uma grande ascendência sobre a igreja cristã, o Antigo Testamento. E ele defendeu, né, que a autoridade do Antigo Testamento é confirmada por Cristo, evidentemente, de modo que toda interpretação precisa ser essencialmente o quê? Cristocêntrica, às vezes até demais, porque viu um Cristo em cada detalhe. Ele acrescentou que a escritura tem um sentido tríplice, né? Voltando àquilo que a gente já tinha falado. O primeiro sentido é o literal, né? Aquilo que está escrito lá, que qualquer pessoa entende. Inclusive, eles também faziam divisão das pessoas que entendiam. Então, a pessoa natural entendia o literal. A mente, né, é destinadamente não intelectualizada, mas necessário com base para a identificação dos outros sentidos. O moral, né? Moral. E o terceiro sentido é o espiritual, o mais elevado e importante de todos. E esse não está acessível a todas as pessoas, né? Então é um tipo de hermenêutica e de compreensão da palavra de Deus
um pouco exclusivista, né? Um pouco elitizado, ok? E aqui eu vou trazer importante isso aqui, é um exemplo de como Orígenes interpretava a Bíblia, especialmente nas passagens polêmicas, né? Onde tinha polêmica, como explicar a polêmica. Então aí ele fazia o uso indiscriminado da alegoria. Então aqui o exemplo, observe a interpretação de Orígenes das relações sexuais de Ló e as suas filhas, né? Um incesto. De acordo com ele, a passagem tem o sentido literal, o que realmente aconteceu, o sentido moral, que Ló representa a mente humana e sua mulher a carne, inclinada aos prazeres, e as filhas representam a vanglória e o orgulho, quer dizer, gente, não faz muito sentido, né? Veja que aqui ele já está interpretando alegoricamente. Aplica esses três elementos, dá lugar e ao aplicar esses três elementos, dá lugar ao sentido espiritual ou doutrinário, que é o que? Ló representa a lei do Antigo Testamento, as filhas representam Jerusalém e Samaria, e a mulher representa os israelitas que se rebelaram no deserto. Então, gente, se vê nitidamente que a interpretação alegórica não tem a ver com o sentido original da palavra. A Bíblia, embora toda palavra ela tenha ensinamento, a Bíblia também é um relato histórico, né? E isso é o mais impressionante da palavra de Deus. Que ela, vamos dizer assim, usar uma expressão moderna, ela não passa pano no pecado de ninguém. Né? Ela não ameniza, ela não floreia, ela não esconde, ela joga para fora, né? Se fosse hoje se fosse fazer o relato, né, da Bíblia, nós escrever, não, isso aqui eu não vou colocar, porque isso aqui é uma vergonha, vai ir contra a nossa fé. Não, a Bíblia não faz isso, ok? A Bíblia tem esse aspecto importante, ela conta o lado bom, o lado ruim, e o lado realmente imoral das histórias que estão contidas nela, tá? Mas essa é a forma que Orígenes encontra, Orígenes e seus seguidores, né, Orígenes e todos aqueles que usavam da alegoria, encontra para explicar as coisas que eram difíceis de explicar, né? Deus mandando matar tribos inteiras e outras coisas assim, ok? Bom, terminado esse capítulo da alegoria, aí você já tem um belo exemplo do porquê utilizar a hermenêutica alegórica, justamente para interpretar essas passagens difíceis de uma forma que não tenha nenhuma relação com a coisa em si. Nós vamos entrar na hermenêutica literal, a hermenêutica de Antioquia. Hoje, se vocês pegarem um livro de 10 anos atrás, vocês não vão ver isso. Tá? Se vocês pegarem um livro de 20 anos atrás, vocês não vão ver isso. Vocês vão ver autores que dirão que a escola de Antioquia é uma reação à escola de Alexandria, que era uma escola alegórica, era uma reação a esse excesso de alegorismo. Vocês não vão encontrar em livros muito antigos. Mas hoje, eu não trouxe para essa aula de hoje, mas para a próxima eu vou trazer. Mas hoje vocês já vão ver que não é bem assim. Não é, né? Há muito mais convergência do que divergência. Mas, obviamente, a escola literalista de Antioquia, que não vai ser aquela, curiosamente, não vai ser aquela que vai prevalecer no cristianismo. Inclusive, muitos dos seus expoentes, eles vão ser em algum momento considerados heréticos, embora Orígenes também foi, vão ser considerados heréticos pela igreja. Aliás, é umas coisas um pouco malucas, né? Talvez por questões políticas, questões outras, que não só a questão teológica, mas ela não estava assim tão longe assim da escola alegórica, ok? Mas isso vocês só vão encontrar em livros de hermenêutica mais recentes, ok? Eu tirei aqui uma citação, porque esse é um aspecto importante da escola de Antioquia, que é o que eles chamam de teoria. Mas não pense teoria daquilo que a gente entende por teoria hoje. É algo totalmente diferente. Quando falo em teoria aqui, é totalmente diferente do que a gente pensa como teoria nos dias de hoje, certo? Então eu tirei aqui do Nicodemos,
Acho que eu não mostrei o livro para vocês, né? Eu tenho também da hermenêutica, né? Um livro de hermenêutica do Nicodemos, hermenêutica bíblica do Augusto Nicodemos, tá? Nas próximas aulas aí eu também mostro para vocês, também recomendo, um bom livro para a gente ler, ok? Bom, desenvolveu-se em Antioquia o conceito de teoria. Esse termo designa o estado mental dos profetas que recebiam as visões em oposição à alegoria. Ou seja, não é mais alegoria, não é aquele sentido espiritual alegoria, é uma revelação. Mas vejam bem, é uma revelação, né? Se lá eu tinha alegoria, o sentido profundo, enigmático, místico, aqui eu tenho uma revelação, certo? Eu também tenho algo metafísico, essa é a palavra correta, né? A alegoria usava um princípio metafísico, aqui eu também uso um princípio metafísico. É uma intuição ou visão pela qual o profeta pode ver o futuro por meio das circunstâncias presentes. Ou seja, quem escrevia não estava alheio que aquela passagem ela tinha um sentido na atualidade, mas também tinha um ensinamento para o futuro. Depois da visão, é possível para ele escrever em seus escritos tanto o significado contemporâneo dos eventos, bem como seu cumprimento futuro. A teoria era o princípio usado pelos antioquianos, ou antioquenos, né? Cada autor vai usar uma palavra, para descobrir um sentido mais literal nas palavras dos profetas do Antigo Testamento, permanecendo fiel a esse sentido literal. Não sei se é uma situação tão perfeita assim, mas o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: eles não queriam fugir tanto da questão literal da passagem, mas ao mesmo tempo era necessário extrair algo da passagem, né? E algumas passagens não se prestam muito a extrair muitas lições, né? Não é tão simples extrair uma lição, certo? Então eles usavam o princípio da teoria. Eu vou trazer para a próxima aula, prometo para vocês, mais alguns conceitos de teoria para a gente tentar entender como é que eles faziam. E vou trazer um exemplo, né? Um exemplo para a gente. O exemplo mostra mais até do que a teoria, que não a teoria do sentido dos antioquianos, mas a teoria do sentido moderno, traz mais luz para como eles interpretavam a palavra de Deus, né? Então aqui um dos seus principais expoentes foi Teodoro de Monséstia, que foi também considerado herético, né? Crisóstomo Boca de Ouro também é um expoente, mas o Crisóstomo ele tinha todo um lado homilético, né? Porque ele não era um teólogo, né? na acepção da pessoa, assim, embora teólogo, gente, teólogo é uma concepção bastante moderna, não pense que eles eram teólogos, eles não eram teólogos, né? Eles não eram teólogos, eles eram bispos, expoentes da igreja, tentando solucionar os problemas, inclusive a sua hermenêutica, né? Eu não me lembro qual o autor que eu li muitos autores, então a gente acaba interpolando um com o outro. A hermenêutica deles era funcionalista, né? Eles queriam explicar as coisas, eles queriam algo que fosse útil. Eles estavam debatendo com a filosofia grega, eles estavam conversando, né, com o gnosticismo, eles estavam conversando com a intelectualidade da sua época. Eles precisavam fazer o cristianismo fazer sentido nesse contexto sociocultural e econômico, ok? Então aqui a gente já vê que a própria conceito de hermenêutica literal não é o nosso conceito gramático histórico, que é da modernidade. Estamos muito longe disso ainda, né? Mas aqui é um conceito mais calcado naquilo que está escrito e não tão fantasioso como o conceito hermenêutica alegórica dava a entender. Tudo bem? Então por hoje é só. Não quero, né, aqui cansar muito vocês, tá? Até a próxima aula. Um abraço a todos vocês e um dia, né, ou uma noite abençoada a você que está aí do outro lado. Até mais.